Os palpites do GE no Brasileirão 2025 ficaram no prejuízo, o que mostra que só entender de futebol não é suficiente para ser um bom apostador. Se os especialistas ficaram no vermelho, imagina a grande maioria que aposta só por achismo. Pois é como eu costumo dizer para o meu amigo Stefano, como deve ser bom ser uma casa de apostas, porque é um mercado muito lucrativo, só que infelizmente para eles. Então se você quer entender como virar esse jogo, fica até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o único caminho para ser lucrativo nas bets. Em cada rodada do Brasileirão, 8 apresentadores e comentaristas do Globo Esporte deixaram seus palpites nos jogos. Alex Escobar, André Lofredo, Felipe Diniz, Fred Bruno, Gato Mestre, Jéssica Sescon, Joana de Assis e Thiago Medeiros escolhiam entre mandante, empate e visitante. Com isso, nós planilhamos cada um dos palpites considerando a odd de fechamento das casas de apostas e stake fixa de 1 unidade. O cientista de dados do Clubão, o Gabriel Fonseca, tocou esse projeto e mandou lá na nossa comunidade gratuita do Telegram os resultados de cada rodada. Agora, com o fim do campeonato, a gente tem o resultado final desse projeto. Dos 8 especialistas, somente 2 fecharam no positivo, Fred Bruno e Gato Mestre. E não foi um lucro relevante não. Considerando R$1 apostado por jogo, o Fred finalizou com R$13 no bolso, enquanto que o Gato Mestre R$8. Já os outros fecharam no vermelho, com destaques negativos para o Alex Escobar e André Lofredo, com prejuízo de praticamente R$40 cada. E não surpreende que o Alex Escobar tenha sido um dos que tiveram mais prejuízo, porque se a gente pegar a tabela final do Brasileirão, considerando só os palpites do Escobar, o G4 seria só de cariocas. Será que isso é clubismo? E o Fred, que confundiu o Mirassol com o Bayern de Munique. Tudo bem que o Mirassol foi bem, mas não para ter quase 100 pontos de acordo com os palpites do Fred, né? Mas aqui, voltando para a realidade, uma métrica importante de avaliar é o ROI, o retorno sobre o investimento, que na média dos 8 palpiteiros foi de menos 5%. Para calcular o ROI é simples, é só pegar o retorno final do projeto, que foi de menos R$145, e dividir pelo valor total apostado de R$2.888, resultando em menos 5%. Isso significa que, para cada R$1 apostado nesse projeto, os palpiteiros deixaram, na média, 5% desse valor com a casa de apostas, ou seja, 5 centavos de prejuízo para cada R$1 apostado. E com esses resultados já conseguimos chegar na primeira conclusão. Só entender de futebol não é suficiente para ser um bom apostador. De que adianta conhecer os times, ter um bom entendimento de quem pode ganhar e quem pode perder, se no final você não olhar para o mais importante, o preço da aposta? Pois é esse o erro mais comum dos apostadores, desconsiderar o valor da odd na hora de fazer uma aposta. Na verdade, muitos vão só pelo achismo. Eu acho que esse time ganha hoje. Eu vou nesse time aqui porque ele é o favorito. Eu acho que hoje vai dar zebra. Aposta esportiva é um jogo de probabilidade, é um jogo de avaliar risco e retorno. Cada aposta que você faz tem uma chance de dar green, e essa chance pode ser traduzida em uma odd justa. A fórmula é simples, a odd justa é igual a 100% dividido pela chance do green. Se você apostar em odds maiores, que é a odd justa, você está fazendo um bom negócio. O retorno da aposta compensa o risco que você está tomando. Agora, se você apostar em odds iguais ou menores que a odd justa, você está fazendo um mau negócio. O retorno não compensa o risco. E é aqui que está o pulo do gato e o segredo por trás da infinita lucratividade das empresas de bets. As casas de apostas oferecem odds injustas. Isso mesmo, as odds possuem uma margem operacional chamada de juice, que diminui ligeiramente o valor das odds em todas as bets. Isso significa que em todo green que você tem, você está ganhando um valor um pouquinho menor do que realmente você deveria ganhar. Isso fica bem claro em mercados de apostas com duas opções, com chances próximas entre si, como por exemplo o mercado de ambas equipes marcam. Se você procurar por um jogo em que a odd do sim e a odd do não são iguais, que representa uma chance de green de 50% para cada lado, para as duas opções, essas odds nunca estarão pagando a odd justa de 2, e sim sempre um valor abaixo do justo, geralmente em torno de 1,90. E se pegarmos qualquer jogo no mercado de resultado final,
1x2, que foi o mercado utilizado no projeto do Palpites do GE, e colocarmos as 3 odds injustas da vitória do mandante, do empate e da vitória do visitante em uma calculadora de retorno, a gente vai ver que o retorno esperado é, em média, um prejuízo de 5% do valor apostado, que é justamente o ROI médio dos palpiteiros do GE lá no projeto. Ou seja, se você aposta por achismo sem olhar para o valor da odd que você está apostando, você está pagando essa margem operacional de 5% para as casas no longo prazo. Você até pode ter uma sequência de greens no curto prazo, mas não se iluda. Apostar sem olhar a odd, você está fadado a perder 5% de todo o valor que você apostar. E se você é como a maioria, que fica fazendo aquelas múltiplas sonhadoras com o objetivo de ganhar dinheiro, aí é pior ainda, porque as odds injustas se multiplicam, ficando uma odd final do bilhete mais injusta ainda. Mas se as odds são injustas, como é que faz para ganhar dinheiro com isso? Bom, por mais que as odds sejam injustas, pode acontecer de, por algum motivo, as casas oferecerem odds desreguladas, odds que não representam a probabilidade correta, e isso abre janela de oportunidades para sermos lucrativos. Por exemplo, vamos imaginar que depois de uma boa análise, chegamos na conclusão que a chance de vitória do Flamengo em uma partida é de 50%. O que se traduz em uma odd justa de 2. Se por algum motivo a casa de apostas colocar uma odd acima de 2, como por exemplo 2,30, a gente vai ter uma aposta de valor na vitória do Fla. E são essas apostas que você tem que buscar para ser lucrativo. Apostas em que a odd oferecida é maior do que a odd justa. E eu já te adianto que essa situação ocorre muito pouco nas casas, até porque elas erram muito pouco nas odds e elas investem um bom dinheiro na precificação do mercado. Mas vale lembrar que elas também não são infalíveis e uma hora ou outra é possível sim encontrar apostas de valor, ainda mais se você se dedicar e estudar os times e campeonatos. Quanto mais informações você tiver, maiores são as chances de você conseguir encontrar boas apostas no mercado. E vale mencionar que no cassino é impossível ser lucrativo, até porque é a própria casa que define as probabilidades dos jogos. Mas nos esportes é possível sim especular sobre as probabilidades. A casa não tem condição de cravar com 100% de exatidão a probabilidade real dos esportes. E para responder aquela dúvida que muito apostador tem, tô no caminho certo? Como descobrir se o meu método é lucrativo? O Betão, aqui do Clube da Aposta, criou uma ferramenta gratuita chamada de Validador de Estratégias de Apostas Esportivas. E para mostrar como ela funciona, eu vou utilizar o exemplo do palpiteiro do GE que teve mais lucro, o Fred, e comparar com o resultado do projeto Mercados Alternativos lá do nosso Telegram gratuito. Para vocês verem 2 exemplos claros do que é um lucro conseguido mais na sorte, no caso do Fred, de um lucro conseguido através de um método realmente consistente e lucrativo de longo prazo. Fala galera, tô aqui na ferramenta, o validador da estratégia de apostas esportivas que o Betão e o Gabriel Fonseca fizeram pra gente. Essa ferramenta aqui é muito legal porque você vai conseguir avaliar se os resultados que você está obtendo aí com as suas apostas, se o acaso conseguiria replicar facilmente ou não esses seus resultados, tá? Então como que funciona? Você vai colocar aqui a planilha dos seus resultados. Nessa planilha tem que ter 2 colunas principais, do lucro obtido e também da odd apostada, beleza? Então vou simular aqui o resultado do Fred Bruno, que foi o palpiteiro do GE que teve mais lucro. Vou mostrar para vocês então como que faz. Vou selecionar a planilha do palpiteiros do GE, que a gente usou aí para fazer o projeto, beleza? Segundo passo é você colocar qual coluna estão os resultados, no caso aqui o lucro. Então vou pegar aqui o lucro do Fred Bruno e o terceiro passo é colocar qual a coluna das odds apostadas, como eu estou fazendo aqui do Fred Bruno, odds do Fred, beleza? Quarto passo, se você não apostou o mesmo valor em cada uma das apostas, você pode colocar aqui também, como a gente fez uma simulação apostando o mesmo valor, a gente vai manter aqui normal, beleza? E vou clicar para analisar agora. O que a ferramenta vai mostrar para a gente aqui? Ela vai mostrar aqui um resultado de 100 mil simulações contra um mercado eficiente, tá? E ela vai dar também uma probabilidade. Essa probabilidade é a probabilidade que você tem que observar. No caso do Fred, a gente vai ter essa probabilidade aqui, ó, de 0,28. Se a gente multiplicar por 100%, é uma probabilidade
de 28%. O que isso significa, galera? Significa que o acaso conseguiria replicar os mesmos resultados que o Fred teve em 28% das vezes, tá? E isso não é um resultado bom. Por quê? Porque por mais que o Fred tenha ficado no positivo, isso significa que é fácil replicar o Fred. Se o acaso tem quase 30% aí de chance de bater o Fred, significa que é 3 em 10, não é uma probabilidade confiável, tá? Agora, se a gente, por exemplo, pegar o mesmo resultado para o resultado que o Stefano teve lá na nossa comunidade gratuita do Telegram do Mercados Alternativos. Vou pegar aqui a planilha do Stefano só para vocês verem que aí sim é um resultado que não é o acaso. O acaso não vai realmente conseguir bater esse resultado que o Stefano teve, tá? Se a gente pegar aqui então essa planilha do Stefano, colocar aqui o lucro que o Stefano teve, né? A coluna que representa o lucro, a coluna que representa as odds apostadas e fazer a mesma simulação aqui, dá uma olhada agora na probabilidade que o acaso vai ter de ter os mesmos resultados que o Stefano. Você vai ver que é bem diferente do resultado que a gente obteve com o Fred, que foi em torno de 30% ali, tá? Ó, em 100 mil simulações, só tivemos aí, acho que um caso, muito pouco, tá? Se a gente multiplicar essa probabilidade por 100%, que é o resultado que obteve aqui, ó, então é 0,01% de chance do acaso conseguir os mesmos resultados que o Stefano obteve aí, mandando as tips lá no nosso Telegram gratuito. Ou seja, isso significa que não foi por acaso que o Stefano obteve esses resultados, né? O Stefano conseguiu fazer mais de 100 unidades de lucro lá no projeto dele, analisando, procurando padrões, analisando estatísticas, conhecendo aí os campeonatos e os times que ele aposta, né, no mercado de estatísticas, né, com esse projeto aqui de mercados alternativos. Então ele buscava estatísticas de diversas estatísticas de finalizações, escanteios, faltas, impedimentos, enfim. Então ele consegue analisar tudo isso e encontrar apostas de valor. Diferentemente do Fred, que foi mais no achismo ali, eu acho que vai dar isso, eu acho que vai dar aquilo. E aí no achismo a gente vê que o acaso consegue replicar os resultados do achismo. Quando a gente usa um método, isso não acontece, o acaso não consegue replicar e aí você tem aí um método de apostas de valor. Eu vou deixar essa ferramenta, o link dessa ferramenta que é gratuita, aqui na descrição do vídeo e comentem se vocês querem que eu faça um vídeo completo só sobre essa ferramenta para explicar melhor aqui os gráficos, explicar melhor alguns fatores aqui de análise, né? Enfim, comenta aí que a gente vai também fazer um vídeo completo dessa ferramenta se vocês tiverem interesse, beleza? Então assim, entender de futebol é importante, claro que é, mas quando a gente fala de apostas, isso não é suficiente. Porque no fim das contas, não adianta só acertar o vencedor, você precisa entender o preço que está pagando por esse palpite. E aí que entram as odds. Se a odd não tem valor, se ela já está espremida pelo juice da casa, você pode acertar um monte e mesmo assim terminar no prejuízo. Quando a gente olha para os dados, o que fica claro é o seguinte: somente um método de apostas de valor vence o acaso no longo prazo. Palpite bom é aquele que a odd apostada é maior do que a odd justa. Sem isso, você só está jogando contra a matemática. E se você quiser aprender mais sobre como analisar odds, como identificar valor e acompanhar estratégias dos apostadores profissionais aqui do Clube da Aposta, entra na nossa comunidade gratuita lá do Telegram. Lá a gente aprofunda todos esses temas, compartilha ferramentas, métodos e discute apostas de verdade, sem ilusão e sem promessa fácil. O link está aqui na descrição, te vejo lá.